Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um Best Drive na Auto Panambi. Ela é uma jovem de 17 anos, estudiosa e que cultua as tradições do Rio Grande do Sul. Ela é a primeira prenda do CTG Querência da Serra, da cidade de Cruz Alta. Ela é a nossa personagem de hoje, a Caroline Keller Kirst. Caroline, obrigado por participares. Eu que agradeço pelo convite. O que é uma primeira prenda? Uma primeira prenda é não só usar uma faixa ou um primeiro peão, como a gente também tem nas entidades. Não é só usar uma faixa ou um crachá, mas é, acima de tudo, valorizar as nossas tradições, valorizar toda a história que se teve desde 1947 até a nossa atualidade nas entidades, como temos na nossa entidade a primeira prenda e as outras prendinhas e peões. É ter tudo isso e ter a certeza de que o nosso movimento, as nossas tradições estão tomando o rumo certo. Assim como os jovens de 47 iniciaram a caminhada deles para que nós pudéssemos chegar até aqui, nós seremos as gerações que estarão realizando todos os sonhos do futuro, que estarão construindo a tradição do futuro. Tu és uma estudiosa da história do Rio Grande do Sul e das tradições, por consequência? Sim, com certeza. Isso é uma condição para ser primeira prenda? É uma das condições, porque para ti estar no meio, para ti conseguir estar exercendo o teu cargo e saber o porquê tu está ali, tu tem que estudar a história, as tradições, todas as características do Rio Grande do Sul, porque assim tu vai estar sabendo de onde tu veio, para tu ter um objetivo para saber aonde tu vai. Uhum. O que atrai isso para uma jovem de 17 anos? Qual é o atrativo desse conhecimento? O atrativo é sempre buscar saber mais, sempre ter mais conhecimento sobre os assuntos do nosso Rio Grande do Sul. E além disso, saber que a gente pode ajudar as outras pessoas, pode realizar inúmeros projetos que visem esse auxílio, essa solidariedade, porque ser prenda do CTG não é só estar ali como um enfeite, como eu posso dizer, né? Mas sim estar ali para ajudar, para mostrar e para ensinar os que estão vindo ainda nessas novas gerações. Claro. Como é que é esse estudo? Tu és uma autodidata? Tu frequenta um curso? Frequenta aulas? Como é que funciona? Funciona assim. Para te ser prenda, normalmente tem os concursos para ser prenda. Aí nesses concursos tu tem uma bibliografia básica que tem toda a história do Rio Grande do Sul, o folclore, tradição, tradicionalismo. E a partir disso tu estuda. Pode ser sozinha, pode ser em grupo, pode ser em aulas também, mas eu estudei praticamente sozinha, porque era uma coisa que eu queria muito e que para mim conseguir aquilo ali eu tinha que estudar bastante sobre tudo. Uhum. Até porque na linguagem do Rio Grande do Sul, a prenda, todas as mulheres são prendas. Sim. Né? E aí tem a primeira prenda, é aquela que se destaca. Mais ou menos fazendo uma correlação aí com outra situação, é a rainha das prendas. Isso. É isso? É assim que funciona? Seria comparando com os concursos que a gente tem na sociedade, seria praticamente a rainha. Mas não é a única rainha que existe. Uhum. Assim como tem aqui na entidade, tem outras. Tem outras primeiras prendas. Tem outras primeiras prendas e a primeira prenda do Rio Grande do Sul também tem. Que daí tu passa por diversas fases para poder chegar até lá. Esse é o grau máximo. Esse é o máximo do Rio Grande do Sul. Além de ter as prendas dos outros estados. Porque a gente tem outras filiações do MTG em outros estados. Por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. E nesses estados também tem as primeiras prendas. Claro. Agora, para te chegar a um estágio desses,
o grau de exigência é muito alto, tem Sim, que com rigorosamente certeza. estudar. Não são os atributos físicos, que também fazem parte, mas não é a coisa mais importante ou é? Não é. Para chegar nesse estágio mais alto, de ser a primeira prenda do Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, tu passa por 3 fases. A primeira, que seria o concurso interno, que é o que eu participei e conquistei a faixa. Posteriormente, tem o concurso regional, que é de toda a região, que envolve outras primeiras prendas. E aí fazem um concurso para escolher as 3, conforme O resultado. conforme o resultado, isso, a pontuação de cada uma. E posteriormente, depois de ter escolhido a primeira prenda da região, tu vai concorrer no estadual, que é o cargo mais alto que a gente tem nessa condição. Claro. Como é que é esta convivência? Tu és uma moça aí, enfim, obviamente, 17 anos e que trata, né, com a tecnologia, com tudo que o mundo oferece de moderno Com hoje. certeza. Como é que é essa convivência do tradicional com a tecnologia? A gente tenta unir o útil ao agradável, né? Como a gente tem em fator da tecnologia, hoje nós temos muitos projetos que envolvem o tradicionalismo, a tradição e a tecnologia. Como, por exemplo, a Semana do Chimarrão, que é realizada na semana anterior do dia 24 de abril, que é realizado um projeto nas redes sociais com a hashtag Vem Pro Mate. E assim a gente consegue cultuar e unir o útil ao agradável, que seria a tecnologia e as tradições. E além disso, falando em novidades, em sociedade em si, é bem difícil tu conseguir conciliar essas duas partes, porque o tradicionalismo e as pessoas que estão no tradicionalismo sabem como é complicado, porque as pessoas que estão de fora, que normalmente ou participam ou não participam, não entendem como é difícil a gente conseguir manter uma entidade, conseguir manter as pessoas na entidade. Porque hoje, com as novidades, as tecnologias que a gente tem, se tornou tudo, de certa forma, mais fácil, mas mais difícil. Porque a atenção das pessoas não vai para uma entidade especialmente. Ela vai para um outro mundo, para outras prioridades, enfim, que não retém muito essa questão da entidade, Claro. das tradições. Como é que vocês convivem com as pessoas mais velhas, especialmente aqueles que são estudiosos também da tradição, que são bem mais rigorosos, mais exigentes? Como é que vocês administram esses conflitos, assim, especialmente de divisões da tradição, né? Essa convivência é muito boa. Posso dizer que eu tive um projeto, eu realizei um projeto há um tempinho atrás, em que eu fiz entrevistas com variadas prendas da nossa entidade, e dentre elas as mais velhas, e a gente escuta muitas histórias que podemos levar para a vida nossa. Porque assim como o que eles já viveram, o que eles já acertaram, já erraram, a gente pode pegar um pouquinho disso e colocar na nossa vivência, para que posteriormente a gente não erre e quando errar a gente saiba como acertar depois. Então, essa convivência com os mais velhos é muito boa. Assim como a gente tem os pequenininhos na entidade, a gente tem os mais velhos. E esse laço entre os mais pequenos, os mais jovens e os mais velhos é extremamente importante para a nossa entidade. A troca de experiências Isso, que com faz certeza. crescer. Como é que por exemplo, a questão, porque uma entidade tradicionalista tem seus rigores, né? É bastante rigorosa, sobre vários aspectos, desde da indumentária, do comportamento, da disciplina, essa coisa toda. E hoje a gente sabe que a questão da disciplina, por exemplo, é uma das grandes discussões que se tem na sociedade, né? Especialmente entre os jovens. Com certeza. Como é que é isso? Os jovens se adaptam? Ao entrarem no CTG, eles aceitam seguir a disciplina? As regras, as orientações? E como é que se impõe isso? Como é que é aceito isso? Quando um jovem entra no CTG, ele já é
pré-avisado que se tem as regras. E dessa forma, ele tenta cumpri-las. Normalmente, os jovens da atualidade, quando não são criados já dentro do CTG, quando não vêm das bases, por exemplo, nas invernadas, tem os pré-mirim, e vão para uma categoria mais alta, já tem um costume de já estar inserido ali, já está reconhecendo, já está conhecendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Já esses jovens que entram têm um pouquinho de mais dificuldade. Sem a base, eles têm mais problemas. Sem ser a base, eles têm um pouquinho mais de dificuldade em se acostumar com o que é imposto lá dentro. Mas a gente sempre tenta auxiliar e ajudar e sempre relembrar o que deve ser e o que não deve ser. Uhum. Pois é. Agora, Caroline, como é que você convive fora do CTG com os teus colegas, os teus amigos no teu meio, ao saberem, por exemplo, que tu usas um vestido de prenda, que não é uma indumentária comum, não é do dia a dia, né? Tu não usas somente no CTG e alguns eventos específicos. Como é que tu explicas isso para os teus colegas, para os teus amigos que não entendem essa questão da tradição? Muitas pessoas, quando a gente sai na rua, por exemplo, de vestido, porque principalmente Semana Farroupilha, a gente tá sempre na rua de vestido, né, de prenda. E em vésperas de concurso, que a gente dança na invernada, a gente tem os penteados. Então, volta e meia, a gente sai na rua com penteado e as pessoas ficam olhando, assim, né? O que essa guria tá fazendo, não sei o quê. Mas pra mim é bem tranquilo, só que quando a gente chega e as pessoas perguntam ou ficam olhando, a gente tem que explicar um pouquinho do que se trata, né? Por que tu tá com o cabelo feito? Não, eu tenho concurso, eu sou do CTG, eu danço na invernada e tal. Já como prenda, as pessoas já vêm de longe, e ainda mais quando tem faixas, as pessoas já vêm e já reconhecem que é uma prenda de CTG. Então, dessa forma, tendo um conhecimento das pessoas de fora, já é um pouquinho mais fácil, não precisa explicar tudo aquilo, né? E com relação aos colegas, as pessoas sabem porque a gente fala muito sobre, né? Tem um evento tal, eu tenho que sair para ir em tal lugar por causa do CTG. Então, é basicamente isso. Quando alguém diz que tu estás fantasiada de prenda, o que tu diz? Qual é a resposta para isso? Porque isso, entendendo sob o ponto de tradição do Rio Grande do Sul, é quase como uma ofensa, né? Seria uma ofensa se a gente fosse... Pela falta de que leva conhecimento. na ponta da faca, né, as coisas. Justamente pela falta de conhecimento. Pois é, justamente. Mas dessa forma, pela falta de conhecimento, a gente sabe que as pessoas não têm, as pessoas de fora não têm esse conhecimento. Então, até a gente releva um pouco isso. Porque da mesma forma que a gente está dentro do CTG e às vezes não conhece o que os outros estão fazendo, as pessoas de fora não conhecem o que a gente está fazendo e como que se trata essa questão da pilcha. Então, não levamos mais na ofensa a questão da pilcha ser fantasia. Não é, mas não tem por que levar na ponta da faca essas coisas. Tu achas que os gaúchos hoje, enfim, de uma forma geral, conhecem um pouco da nossa história? A maioria dos gaúchos em si, que nasceram e vivem no Rio Grande do Sul, conhece muito pouco. Mas, entrando na questão dos tradicionalistas que já é um grande número, não vou saber te dizer certo, mas desse pessoal, a maioria sabe e entende a história. O bom seria que a gente conseguisse levar para todos os gaúchos, né? Para todas as pessoas que moram, que vivem no Rio Grande do Sul. Porque seria um modo de reconhecer o que a gente tem, de reconhecer as nossas tradições, a nossa cultura, da mesma forma que a gente já faz. Então, levando isso para as outras pessoas seria muito bom para toda a sociedade. O CTG é um ambiente eminentemente familiar? Sim, com certeza.
É ali que se cultua também valores, não somente da tradição, da história, mas também os valores de família. Sim, com certeza. E a condição para participar do CTG é isso, é ter uma família, digamos assim, solidificada. Não exatamente. Quando se tem a família dentro da entidade acompanhando o jovem, é muito bom, é excelente. Mas temos casos que muitas vezes o jovem não tem aquele apoio todo da família, do pai, da mãe, e se encontra meio sozinho dentro da entidade. E dessa forma a gente tem os outros jovens e as outras famílias dos jovens que acolhem esse jovem que não está com a família presente ali junto. Então, de certa forma, o CTG já é uma família. Além de ter todas as relações familiares de sangue de cada um, acaba se tornando uma outra família muito grande. Então é dessa forma que o jovem que não consegue ter a família presente dentro da entidade não vai se sentir excluído, não vai se sentir sozinho. Claro. Tu tens o sonho de ser a primeira prenda do Rio Grande do Sul? Quem não tem? Qual a prenda que não tem o sonho de ser a primeira prenda do Rio Grande do Sul? Eu tenho esse sonho, já até concorri no regional no ano passado. Fui terceira prenda juvenil da 9ª região. E agora estamos nessa nova empreitada de primeira prenda. Ainda não sei o que vai acontecer, mas tenho o sonho sim de ser primeira prenda. Tem que enfrentar uma série de barreiras. Qual é o teu atributo maior aí nesse sentido? És uma declamadora? És uma poetisa? Um intérprete? Como é que tu te autodefines? Eu sou uma declamadora, porque eu não tenho muitos outros talentos. Tu tens algum autor de predileção? Olha, eu não tenho um autor predileto, mas eu gosto muito dos poemas do Carlos Omar Vilela Gomes, da Bianca Bergman, que são escritores, são poetas e poetisas, que veem esse lado mais tradicional de versos, e alguns outros que a gente acha interessante. Tu acha que, como é que tu projetas, por exemplo, o tradicionalismo daqui 10, 20 anos? Como é que tu enxergas isso, nesse grande desafio de transformação do mundo e da sociedade hoje? Eu acredito que se os jovens de hoje, não só os jovens, mas se os nossos tradicionalistas de hoje, se continuarem cultivando a tradição, cultuando e mantendo viva essa chama de ser tradicionalista, de estar participando do tradicionalismo, acredito eu que daqui 10 anos, 20, até 50, como o MTG já completou 50 anos, mas que daqui a 50 anos se fortaleça ainda mais nas nossas tradições e o nosso tradicionalismo. Claro. Tu pretendes levar os teus filhos para o CTG? Com certeza, é um lugar muito bom. E quando eu tiver meus filhos, pretendo levar eles, porque eu fui criada já nesse meio, desde pequenininha, e eu vi que só tive a ganhar nesse meio, e eu acredito que eles também vão ter a ganhar. Não vou obrigar, óbvio, mas quero muito que eles vão. O Rio Grande do Sul, nesse sentido, tu achas que pode dar exemplo no sentido da educação, especialmente esse meio para a sociedade hoje? É um exemplo? Com certeza, é um exemplo, porque a gente vê que os jovens, falando mais nos jovens, né, que é a nossa grande dificuldade hoje em dia de controlar, mas a educação de um jovem que está dentro de uma entidade e a de um jovem que está fora, que não participa, é muito diferente. E é notável isso aí, porque esse jovem que está participando, ele vai ter sempre o respeito, vai ter a noção do que é o certo e errado, justamente por estar participando de uma entidade, por estar cultuando e por estar seguindo algumas normas. Já o jovem que está fora dessa entidade, que não participa, tem uma educação bem diferente, porque como conversávamos antes, muitas vezes esses jovens são criados
meio soltos da família, porque muitas vezes os pais não têm como ficar em casa, não tem muita atenção, sai cedo para trabalhar, volta à tarde, e eles ficam meio sozinhos, né, dessa forma. Então, é notável essa diferença entre os dois jovens. Essas realidades. Isso. Muito bem. Caroline, parabéns pela tua trajetória, pelas tuas Obrigada. conquistas e que de fato tu chegue lá, né? Sim. Consigas atingir os teus objetivos plenos. Se Deus Muito quiser. obrigado por participares aqui conosco. Eu que agradeço. Sucesso e uma bela caminhada para ti. Obrigada. Caroline Keller Kurtz foi a nossa personagem de hoje. Até a próxima.